Vamos então ao estudo do nosso livro Fonte Viva, para concluir a nossa semana de estudos. E nós vamos hoje para o texto número 113, Busquemos o Melhor. Bom dia, Márcio. E é uma passagem muito pertinente para nós, exatamente porque nós temos uma tendência natural a sempre destacarmos mais aquilo que nos incomoda do que valorizarmos aquilo que proporciona um tipo de conforto. E esse caso, nós apontamos especificamente as relações que nós temos com as pessoas, né, do nosso convívio. E nesse caso, principalmente naquele tema que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, exatamente a percepção que nós temos do egoísmo, do orgulho, né, ou dos efeitos do egoísmo e do orgulho sobre nós, e muito pouco sobre as virtudes que nos tocam, as virtudes que nos animam. Então, nesse texto, Busquemos o Melhor, não apenas uma visão mais otimista, nos estimulando a sempre valorizar aquilo que existe de positivo na nossa vida, mas principalmente dentro dos relacionamentos, aquilo que existe de positivo dentro das pessoas. Então, o trecho que foi separado por Emmanuel, aqui do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3, Jesus traz para nós então a seguinte passagem, né? Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? A gente lembra que a palavra argueiro, ela significa cisco, né? Aquele pequeno cisco no olho do outro. E quando ele fala uma trave, né? Ou seja, uma sujeira muito maior no nosso próprio olho. Então aqui não é simplesmente a questão das acusações, né? Como esse tema já foi tão estudado por todos nós, mas é principalmente essa falta de otimismo que nós temos, de sempre perceber aquilo que existe de melhor nas pessoas e não aquilo que existe de pior. E também não é uma comparação que nós temos o hábito de valorizar as nossas virtudes, as nossas qualidades, e destacar os defeitos e as imperfeições dos outros. Mas é principalmente na nossa visão a respeito do mundo que existe à nossa volta. Emmanuel ele discorre da seguinte forma, para chamar nossa atenção. Bom dia, pessoal. A pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados no campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, esquecendo as insignificâncias que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança do futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho
tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Então nós vimos aqui, nessas reflexões, exatamente o julgamento precipitado e até mesmo irrefletido também, que nós fazemos, porque, de modo geral, nós somos movidos por paixões. Essas paixões representam aqueles impulsos que, de um modo geral, acabam sendo para nós prazerosos, para nós agradáveis, né? Então, quando nós fazemos uma crítica a alguém do nosso convívio, ambiente familiar, ambiente social, profissional, de um modo geral é para que aquelas dificuldades que o outro apresenta seja uma forma de nivelá-lo na nossa condição atual ou mesmo colocá-lo numa condição inferior. Existe na nossa personalidade um problema bastante sério que diz respeito à necessidade de competição. Porque nós não estamos ainda habituados a viver num ambiente puramente fraterno. Pelo contrário, é um ambiente que, ainda alimentado pelo nosso egoísmo, nós sempre desejamos que a nossa vida, o nosso ponto de vista, o nosso modo de viver, seja sempre o modo ideal e que todos devem seguir. Mas o mais importante de tudo é que, nesse modo de viver, nós inevitavelmente acabamos entrando num clima de competição, em que o nosso ponto de vista ele acaba sendo confrontado com pontos de vista diversos de outras pessoas, cada um querendo apresentar a sua verdade, a sua fórmula de felicidade. Só que, na verdade, nós não apenas não compreendemos a verdade, como também não sabemos como alcançar essa possível felicidade. E aí, então, nós apresentamos o nosso jeito de viver. E nesse clima de competição, entra então a ideia da lei do mais forte, ou, como popularmente nós dizemos também, aquela lei da selva. E é exatamente nessa selva onde os mais fortes se sobressaem aos mais fracos. E a gente ainda tem um hábito de sempre acreditar que a força diz respeito ainda àquele sentimento de brutalidade, aquele sentimento de agressividade. E não simplesmente a força do caráter, a força da virtude, que foi exatamente a mensagem que Jesus veio trazer para nós. E nós percebemos isso claramente em muitos daqueles, ou em todos aqueles que se colocam naquela condição de representantes dessa mensagem do mundo espiritual, dessa mensagem cristã. Então nós vemos aqueles que se tornam referências, pessoas que demonstram fragilidade física, pessoas que não são agressivas, pessoas que não querem impor o seu ponto de vista pela força, mas ao contrário acabam se destacando exatamente pela simplicidade, pela humildade, mas aí então entra aquela questão da força da virtude. É aquela autoridade moral que nós tanto estudamos, e não simplesmente a autoridade da força, a autoridade do poder. Então todos nós temos essa necessidade, faz parte da nossa personalidade. É um elemento fundamental para a nossa própria sobrevivência. A gente sempre faz uma análise do histórico da existência do ser humano, desde os seus tempos mais primitivos, quando nós ainda éramos movidos pelo instinto. Então nós precisávamos da força, da agressividade, para conquistarmos ou preservarmos aquilo que nós precisávamos alcançar. E aí então, conforme o tempo foi passando e a nossa razão foi se desenvolvendo, veio como consequência também a nossa moralização. Então a gente lembra sempre que quando se fala em moralização, não estamos falando de um comportamento imoral, porque na verdade a imoralidade existe quando nós deliberadamente infringimos esses valores morais que nós vamos conquistando. Então nós sabemos aquilo que é certo e propositadamente nós fazemos aquilo que é errado em busca de uma satisfação.
Mas quando nós agimos pelo instinto, sem o conhecimento daquilo que é certo e que é errado nas suas infinitas graduações, porque o certo e o errado depende muito do nosso grau evolutivo e das nossas circunstâncias. Para pensarmos de um modo mais claro, nós pensamos assim: é errado, por exemplo, colocando uma situação mais dramática, é errado matarmos o semelhante? Obviamente que sim. Mas quando nós pensamos na vida selvagem, em que os animais dependem da destruição de um ser para poder se alimentar, aí nós vemos que a morte não é tão imoral assim. Então por isso nós vamos percebendo que esses valores vão se modificando conforme nós vamos crescendo no nosso entendimento, na nossa forma de julgar as nossas próprias ações. Então por isso que o certo e o errado, ele se distribui nas mais variadas graduações. O certo e o errado tem uma característica no início da nossa evolução, e o certo e o errado tem uma característica diferente quando nós alcançamos um grau de conhecimento diferente. Daí que veio então aquela mensagem que diz para nós que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós fazemos essa jornada o tempo todo para nunca nos esquecermos de que, assim como nós tivemos uma trajetória significativa do nosso passado, em que nós viemos acertando e tropeçando, aprendendo com a experiência, de uma forma dolorosa ou então de uma forma recompensadora, o futuro também nos reserva oportunidades diversas para o nosso crescimento. Então, conforme o tempo vai evoluindo, nós vamos então desenvolvendo valores e tentando ardentemente, conforme o nosso grau de entendimento, combater aquelas imperfeições que nós temos. Porém, nós sabemos que não é de uma hora para outra que isso acontece. Pelo contrário, é uma transformação gradual, é uma transformação lenta, que nós sabemos que é errado. Isso porque a lei de causa e efeito, ela é para nós a melhor mestra. Isso significa então que nós vamos aprendendo meio que naquele ritmo do adestramento. Se nós acertamos, vem a recompensa; se nós erramos, vem uma punição. E a sabedoria, naturalmente, vai se desenvolvendo, e nós vamos percebendo que aquilo que nós fazemos e que traz um resultado negativo, nós não desejamos repetir. E se por acaso há uma repetição, vem por uma fraqueza de caráter, mas também vem acompanhado do arrependimento. Que nós sabemos: eu não devia ter feito isso, eu sei que isso é errado, mas eu não consegui evitar. Então, isso acontece nas mais variadas situações. Desde uma discussão até as nossas tendências, os nossos vícios, tudo isso então vai se desenrolando. E conforme a gente vai se esclarecendo e vai fortalecendo cada vez mais o nosso caráter, e essas ações negativas, elas vão sendo contidas. A gente tem a capacidade de evitar que elas aconteçam. A gente tenta impedir com todas as nossas forças, e Deus sabe quais são exatamente as dificuldades que nós enfrentamos dentro de nós. Porque é algo que a maioria das pessoas sequer imagina. Então a luta íntima, a transformação íntima, é uma luta silenciosa. Daí então que muitas vezes nós não temos não aplicamos tanto vigor nesse combate. Porque a gente procura trabalhar aquilo que vai facilitar ou dificultar a nossa vida nas relações do nosso dia a dia. Mas é aquilo que vem dentro de nós, aquilo que somente nós sabemos, aquilo que o nosso pensamento vem alimentando o tempo todo. Essa é uma luta silenciosa, é uma luta que não traz recompensa, ninguém ganha medalhas por isso. Pelo contrário, é uma luta que simplesmente é ignorada por todas as pessoas. Mas então, quando nós falamos nessa questão do julgamento, nós fazemos um julgamento exterior sem compreender exatamente aquilo que existe no mundo silencioso de cada um. Apontamos o defeito daquela pessoa,
que é uma tendência natural, exatamente porque aquele comportamento que ainda não conseguiu ser superado por aquela pessoa, traz para mim um certo incômodo. Da mesma forma que nós, apresentando as nossas imperfeições, geramos também um incômodo para aqueles que estão próximos. Daí então também somos acusados. Então, da mesma forma que nós acusamos, nós também somos acusados. Porém, quando nós começamos a caminhar por esse caminho de transformação, esse é um caminho que nós não podemos arrastar ninguém. Ele é um caminho solitário. Nós, eventualmente, conseguimos companheiros que seguem na mesma direção. Aí então nós vamos formando aquele grupo que tenta se ajudar, que procura sempre se apoiar, seja dentro do ambiente familiar ou no nosso ambiente social. Então tem os amigos das mais variadas categorias, que vão então nos acompanhando, cada um promovendo a sua luta pessoal. Então, quando nós decidimos essa mudança e aceitamos aquela mensagem que chega para nós, por exemplo, na própria prece, na oração do Pai Nosso, aquele verso é bastante claro: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou então, com o mesmo peso que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, essa é uma mensagem para aquele que deseja a transformação. Grande abraço, Humberto. Não para aquele que não deseja. Significa então que não adianta nós dizermos para as pessoas: mas eu não estou te julgando, por que você me julga? Simplesmente ele julga porque ele quer. Então, na verdade, é uma luta solitária e muitas vezes uma luta muito difícil, porque em vez de nós recebemos todo o apoio para nos ajudar nessa caminhada, nós recebemos exatamente as pedras que tentam nos desanimar. Então a orientação é: transforme a si mesmo e cada um segundo as suas obras. Então nós escolhemos essa transformação. Nós escolhemos seguir naquela direção. Então a nossa luta íntima se torna mais árdua, se torna mais difícil, porque então nós estamos não apenas lutando contra nós mesmos, mas estamos também lutando contra os outros. Mas e se nós estivéssemos recebendo apoio, essa luta seria mais fácil. Então, quando nós falamos da nossa condição de espíritos em aprendizado, nós temos que olhar para as pessoas também como espíritos nessa mesma condição. E que o apoio que nós desejamos para facilitar a nossa caminhada é o mesmo apoio que aquela pessoa também precisa para poder se transformar. Então, mesmo que ela não tenha consciência ou não esteja imbuída do desejo de se transformar, é um espírito que está evoluindo. É um espírito que está caminhando. Então, todos nós que reencarnamos temos esse propósito, temos esse objetivo de crescer. E como nós sabemos, esse crescimento vai se tornar muito mais efetivo se nós agirmos com consciência, agirmos com objetividade. Mas mesmo que nós não tenhamos essa consciência, o resultado do trabalho que nós realizamos é revertido para nós de uma forma positiva. Ou seja, não são somente aqueles que são espíritas, por exemplo, que vão crescer diante do mundo espiritual. Não são aqueles que fazem parte de uma certa religião que vão também crescer no mundo espiritual. Todos que reencarnam têm o propósito de crescimento. Acreditem ou não nisso, acreditem no mundo espiritual ou não, tenham fé em alguma crença ou não, acreditem em Deus ou não. Então todos têm esse objetivo de crescimento. Claro, como nós já vimos, e aliás falamos sobre isso ontem, sobre caridade e fé, quando nós agimos de uma forma caritativa, alimentados pela fé, o nosso trabalho se torna muito mais proveitoso para nós, não apenas para aquele que recebe. Porque essa visão, como nós vimos, da caridade, muitas vezes ela engana, acreditando que somente aquele que recebe a ação é aquele que precisa, é aquele que pode ser considerado como coitadinho. Na verdade, aquele que realiza o trabalho acaba sendo muito mais carente do que aquele que recebe a ação. Então nós vemos que, nesse caso nós temos então que
aqueles que buscam essa transformação de uma forma mais consciente têm realmente resultados mais objetivos. Mas todos, de modo geral, como nós dissemos, precisam dessa mudança e precisam desse apoio também. Então, na mensagem que nós lemos hoje, aqui nesses trechos iniciais, nós vemos aqui então que muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. Essa frase aqui ela é bem descritiva, porque quando a gente fala de alguém que realiza um trabalho na jornada da virtude, nós imediatamente pensamos naqueles que trabalham promovendo o bem comum. Trabalham num grupo de caridade, trabalham num grupo assistencial, aqueles que se destacam na mídia por grandes realizações. Mas, na verdade, nós vemos que essa jornada da virtude, mais uma vez, é uma jornada bastante silenciosa. Dentro dele é uma luta muito difícil, muitas vezes dentro do seu próprio lar, cumprindo a missão que lhe cabe, né, como um pai, como uma mãe, como um irmão, como um filho. Então ele procura ser o melhor que ele pode naquela condição, mas ainda deixa aflorar aquilo que existe de imperfeição. Então é alguém, por exemplo, que tem uma personalidade difícil, de imediato nós julgamos essa personalidade. Mas a personalidade difícil não significa necessariamente falta de caráter. Mas ele continua trabalhando da melhor forma que ele pode nas melhores realizações, pelo menos dentro do seu próprio entendimento. E aí então quando nós falamos aquela pessoa é muito difícil, ou aquela pessoa tem uma aparência que não agrada, ou aquela pessoa tem um comportamento que não agrada, tem um estilo de vida que não agrada, então na verdade nós simplesmente julgamos que eu acho que a ideia mais clara para facilitar o nosso entendimento é a ideia do preconceito. Porque normalmente quando nós falamos em preconceito, a primeira imagem que vem para nós são as relações com pessoas de raças diferentes, com opções sexuais diferentes, com classes sociais diferentes e dentre outros elementos que nós julgamos. Só que na verdade o preconceito, analisando a própria expressão, o pré-conceito, é nós estabelecermos uma ideia antes de conhecermos em profundidade aquela pessoa, aquele indivíduo. Então, não gosto daquele indivíduo por isso. Mas o que você conhece exatamente dele? Nada. Você conhece quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, quais são as suas realizações que não se tornam públicas? Então, ao estudarmos um tema como esse, a partir da visão que a doutrina nos proporciona, que é exatamente uma visão de que todos nós, sem exceção, somos espíritos em evolução, espíritos que trazem, cada um, a sua própria luta. Então nós imaginamos todas as pessoas do nosso meio, em especial aquelas que para nós não têm tanta simpatia, que é exatamente aquela que nós apontamos os defeitos, aquela que nós julgamos e tudo mais. Nós podemos fazer um exercício utilizando, né, aqueles elementos que nós conhecemos na literatura, nas orientações que chegam do mundo espiritual. Quando nós falamos de um espírito que chega no mundo espiritual, sofrendo as consequências daquilo que viveu e também colhendo as virtudes daquilo que conquistou, e depois se preparando para uma nova jornada. Ele faz uma análise de consciência de uma proporção, de uma profundidade que nós não compreendemos, embora nós também tenhamos feito isso. Nós achamos que chegamos diante de uma mesa, começamos a escrever algumas anotações, para onde a gente vai, com quem a gente vai, qual será o nosso trabalho. Fazemos um registro apenas daquilo que diz respeito, vamos dizer assim, dos elementos exteriores da nossa encarnação. O que são esses elementos exteriores? Pessoas,
ambientes, aparência. Mas nós não imaginamos o trabalho introspectivo que é feito, aquele trabalho de análise de consciência das nossas virtudes e das nossas imperfeições. Quantos de nós caímos em pranto só de lembrar os erros que foram cometidos e os medos que nós começamos a sentir diante daquilo que nós vamos enfrentar? E aí traçamos então todo aquele nosso percurso e temos também anotado todas as nossas dificuldades, e aí então chega a encarnação. E quando nós falamos de nós, já que nós estamos tratando desse assunto, nós devemos estender essa visão, em vez de nós pegarmos aqui o grupo da nossa sala em números de guichês, como se nós estivéssemos diante desses guichês, sentados conversando com o analista, vamos chamar de analista encarnatório, vai? Uma nova tarefa no mundo espiritual. E ele então vai negociar com a gente aquilo que é possível, aquilo que não é, e vai começar a apresentar as orientações. Se nós olhássemos para o lado, nós veríamos milhares, milhões de guichês cheios de pessoas, cada uma traçando a sua própria trajetória. E certamente, no final de cada análise, no final de cada sessão, o objetivo é sempre o mesmo para todos. É o objetivo de crescer. É o objetivo de acertar, é o objetivo de se tornar uma pessoa melhor. E aí, depois dessa análise, documentos carimbados, passaporte pronto, nós então encarnamos. Aí nós chegamos aqui no mundo espiritual e começamos simplesmente a fazer julgamentos. Como se nós tivéssemos mais virtudes, como se a nossa missão fosse a mais importante, como se nós não cometêssemos também as falhas. Mas todas as pessoas passam por esse processo. Então, quando nós começamos a observar um comportamento, por exemplo, de... Vamos pegar uma personalidade que facilita o nosso entendimento, Chico Xavier. Imaginemos, por exemplo, que nós vamos fazer uma visita e nos encontramos com ele. Isso, naturalmente, num passado, né, que não é muito distante, mas é um passado saudoso, inclusive, porque, sem dúvida, era para nós uma grande referência. E aí, então, nós chegaremos e falaremos assim: ô Chico, eu venho aqui falar com você, mas eu tenho vergonha porque eu cometo tantos erros, eu ainda tenho tantas imperfeições, eu falho tanto. E nós pensamos assim, qual seria a resposta que ele daria para nós? Exatamente aquela ideia de que todos nós erramos, todos nós falhamos, mas também todos nós temos virtudes. E essa resposta que ele nos daria é exatamente a resposta de um indivíduo que compreende que todos nós, sejamos amigos próximos ou simplesmente desconhecidos, nós estamos vivendo. Que é uma jornada de luta, uma jornada de trabalho, uma jornada de dificuldade. E quando nós começamos a nos esquecer desse ponto, que todos nós estamos tentando acertar, embora obscurecidos ainda pela ignorância, pela falta de entendimento, nós sofremos as críticas e as agressões do ambiente onde nós vivemos. Então essa jornada para nós se tornaria muito mais fácil se nós tivéssemos o apoio mútuo, se nós cultivássemos esse apoio mútuo, sempre valorizando aquilo que nós temos de melhor, e não aquilo que nós temos de pior, embora isso nos incomode de alguma forma. Mas então, mais uma vez, nós voltamos para aquele ponto que nós tratamos um pouco mais no início. Mas muitas vezes eu me comporto dessa forma, mas as pessoas não se comportam assim comigo. E a resposta é exatamente essa. Nós travamos uma luta que pertence a nós. Eles travam uma luta que pertence a eles. Nós fizemos a opção. Eles ainda não fizeram. Então, na verdade, nós temos que continuar perseverando cada vez mais, apesar dos obstáculos que são colocados diante de nós. Então, a nossa visão otimista a respeito da vida, a nossa visão otimista a respeito das pessoas, é exatamente a resposta que vem para nós do desenvolvimento dessas virtudes que nós estamos tentando alcançar.
Pois é, Miriam, e nem tudo está sob nosso controle, e nós não podemos não apenas nos conformar com isso, porque a gente pensa assim, eu não posso fazer nada. Não apenas nós não podemos fazer nada, nós não temos o direito de fazer nada interferindo na vida do outro, a não ser que seja através de exemplo, através de um conselho. Mas cada um tem livre-arbítrio. Então, quando nós tomamos essa consciência de que eu posso tentar influenciar o outro pelo meu exemplo, que seja exatamente esse exemplo de valorizar aquilo que existe de positivo, e não simplesmente tentar mudá-lo a ferro e fogo, né, como se diz na nossa linguagem popular. Como eu falei para vocês numa certa vez, eu tinha ouvido uma palestra do espírito Kalunga, que é um dos espíritos com quem trabalha o Luiz Antônio Gasparetto. É um espírito que tem uma linha de trabalho, ou que teve uma linha de trabalho relacionado com a Umbanda, mas nem por isso deixa de trazer a sua sabedoria. E Luiz Antônio Gasparetto, nós sabemos, é um médium que trabalha numa linha mais abrangente espiritualista, mas nem por isso também deixa de ter as suas virtudes. Ele, na verdade, é um exemplo claro que nós podemos falar sobre isso, né? Muita gente pensa assim, mas a família Gasparetto, ela se desviou da doutrina espírita, fala isso, faz aquilo outro. E começamos então a apresentar aquilo que para nós provoca algum tipo de antipatia. Mas não imaginamos o trabalho no bem que é realizado por aquela família, por aquelas pessoas. Seja em que área for. Que, aliás, não é da nossa conta ficar sondando se ele tem méritos ou não. O mérito pertence a ele. Nós temos que procurar, já que nós vamos fazer essa análise, procurar aquilo que existe de melhor. Mas, enfim, ouvindo então aquela palestra do espírito Kalunga, eu me recordo que ele dizia assim, que no mundo espiritual, em especial nesses grupos de espíritos, nesse processo de regeneração, nesses espíritos que têm consciência do trabalho de transformação que precisam realizar e tudo mais, não os espíritos perturbados, porque esses ainda não conseguem vislumbrar o sentido da vida, o sentido da dor, o sentido das dificuldades. Então, ele dizia assim, que vocês não conseguem imaginar a forma como existe, a forma como os espíritos se relacionam nessa dimensão de espíritos comuns, mas espíritos motivados nesse trabalho de mudança. Então nós não falamos assim, né, quando nós pensamos nas comunidades espirituais, nós pensamos de imediato que somente se tratam bem aqueles espíritos que são mais elevados, espíritos esclarecidos e tudo mais. Somos nós que, ao chegarmos no mundo espiritual, é mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, que a forma como nós nos comportamos quando fazemos parte de um grupo que tem um objetivo no bem. Então nós vamos, por exemplo, numa instituição religiosa, numa instituição filosófica, num trabalho social, num grupo educativo. Basta a gente ver, por exemplo, algo muito interessante, quando nós vamos a um congresso espírita. Todo mundo se dá bem, todo mundo se entende, todo mundo com o pensamento voltado, com aquele propósito do aprendizado. E ainda, claro, nós encontramos algumas imperfeições, pessoas que reclamam, pessoas que se acham mais importantes, temos ali o orgulho, a vaidade, o oportunismo, encontramos isso em todos os lugares, mas, de um modo geral, nós vemos que as pessoas se compreendem, as pessoas se sentem bem dividindo com outras pessoas aquele mesmo sentimento. Isso é bastante claro para nós. Não encontramos aquele sentimento de irmandade, aquele sentimento de confraternização. E aí, tirando então essas pequenas falhas que nós ainda temos uma tendência natural a fazermos os nossos julgamentos negativos, nós vemos que todos se acolhem. Existe um sorriso, existe uma gentileza. No mundo espiritual isso acontece de um modo, claro, muito maior. Exatamente porque todos têm uma consciência diferente no mundo espiritual do que nós que estamos aqui ainda. E por que isso? Exatamente como disse Kalunga, no mundo espiritual as pessoas se tratam de uma forma tão fraterna que vocês ainda não compreendem. As pessoas elogiam, as pessoas agradecem
por coisas muito simples que para nós simplesmente não são percebidas. E por que isso? Porque existe uma consciência diferente. Só que o mais importante é nós lembrarmos que nós não precisamos ir para o mundo espiritual para termos essa visão. Os estudos que são realizados, por exemplo, nos estudos do Evangelho, e não precisamos falar somente dentro da doutrina espírita, mas do Evangelho ou de outros livros, outras obras que são filosóficas e promovem essa transformação do indivíduo, nós vemos que existe esse sentimento de irmandade e de fraternidade bastante desenvolvido, daqueles que estudam e daqueles que assimilam a lição. É muito comum a gente fazer turismo em algumas regiões, por exemplo, Angelina, nós vemos assim que ali a motivação que aquelas pessoas têm ainda está centralizada na dificuldade. Então é uma luta que elas estão travando para poder superar as dificuldades. Mas se por acaso não tivesse dificuldade, muitas vezes elas não teriam esse propósito. Aliás, Kardec perguntou, lá no Livro dos Espíritos, alguma coisa do porquê desses flagelos naturais que afetam a humanidade. E aí os Espíritos respondem que é para nos sensibilizar. Nós estamos, não que provocam um terremoto para poder fazer com que nós nos tornemos mais sensíveis, mas nós estamos num local, num ambiente em que existe a possibilidade desses transtornos, que são de grandes proporções, exatamente para que nós quebremos cada vez mais essa barreira que nos distancia uns dos outros. Então, no turismo que nós realizamos, imaginamos, por exemplo, fazer uma viagem e visitarmos um mosteiro budista. De que forma que nós somos tratados nesse lugar? Com toda a fraternidade, com toda a alegria. Se nós formos, por exemplo, numa instituição espírita, não importa qual é a crença que nós abracemos, é o mesmo sentimento de fraternidade, de acolhimento. Então esse sentimento de prazer, de dividirmos com o outro o mesmo propósito, os mesmos valores, o mesmo sentimento que aflora em nós, é algo que nós podemos cultivar agora. Nós não precisamos esperar que a ficha caia quando nós estivermos no mundo espiritual, porque aí nós vamos olhar para trás e perceber que nós poderíamos ter agido daquela forma há muito tempo. Então nós vemos hoje que esse sentimento de fraternidade com que nós nos sentimos tão bem, é um sentimento que nós podemos disseminar. E esse sentimento será muito mais verdadeiro, será muito mais sincero, se nós tirarmos da nossa visão aquela imagem, aquela lente do negativismo, aquela lente que só procura nos outros as imperfeições. Sim, as pessoas nos incomodam, infelizmente nós ainda não temos como nos livrar disso. De chegar numa pessoa, ouvir o jeito que ela fala, ouvir o que ela pensa, o modo como ela se comporta, o estilo de vida que ela tem. Nós olhamos assim, sentimos aquela simpatia ou aquela antipatia. Então, pelo fato de ser instintivo, nós não conseguimos ainda separar as coisas. Mas é importante que nós lutemos contra isso. Porque a orientação que os Espíritos trazem é exatamente para nos auxiliar na luta que nós estamos travando todos os dias. Então, ao olharmos uma pessoa que muitas vezes se encontra numa condição de ignorância, muitas vezes se encontra numa condição de endurecimento por ter sofrido com a ignorância alheia, muitas vezes ainda atrasada na sua evolução. Então sempre olhamos para as pessoas vendo-a de fato naquilo que elas são, e não simplesmente daquilo que nos incomoda. Se é uma pessoa que nos agrada, porque ela tem ali as suas virtudes, mas também trazem os seus defeitos, não tenhamos dúvida disso. Mas aquelas que são mais difíceis, aliás, os Espíritos sempre comentam, que é muito fácil a gente abraçar as pessoas que a gente gosta, e é muito difícil nós apertarmos a mão daqueles que nós não gostamos.
E nós temos que ter essa visão exatamente daquilo que foi trazido por Emmanuel. Imaginemos se Jesus ficasse escolhendo quem eram os amigos e quem eram os inimigos para poder realizar o trabalho que ele ia realizar, ou o trabalho que ele realizou. Se ele ficasse escolhendo quem era ali da sua panelinha e quem não era. Certamente todos nós estaríamos facilmente excluídos daquele grupo que receberia aquela assistência. Então hoje nós estamos com esse trabalho de mudança íntima, e essa mudança, embora silenciosa, ela pode se refletir nas nossas ações, e sempre olharmos para aquilo que existe de positivo, apesar do incômodo que nós sentimos. Esse incômodo, nós lembramos, ele ainda é resultado do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Cada vez que nós seguimos em direção a alguém e nós sentimos aquela resistência, nós podemos perceber, tenhamos certeza disso, que o problema não está nele, o problema está em nós. Porque somos nós que nos sentimos bloqueados para esse tipo de ação. A Miriam colocou ainda mais nesses momentos que passamos, só não chega as notícias ruins, decepções, equívocos. Nós temos que ter ali um filtro muito poderoso para separarmos aquilo que é benéfico para nós, para aquilo que é negativo. Só que o detalhe é que nós estamos tão habituados com esse tipo de vibração que chega para nós das notícias, daquilo que nós vemos e tudo mais, que muitas vezes nós até buscamos, é quase que uma necessidade que nós temos, de sentir aquelas emoções. Então isso, na verdade, denota para nós as nossas imperfeições ainda. Por isso, então, nesse tema Busquemos o Melhor, fortaleçamos cada vez mais essa capacidade que nós temos de realizar a caridade moral. De termos sempre essa visão de que todos nós, independente da condição, independente do caráter, independente do estilo de vida, todos nós somos espíritos que lá naquele guichê, no mundo espiritual, nós fizemos as nossas escolhas e estamos tentando acertar. E essa conquista vai ser muito mais fácil se nós nos apoiarmos o tempo todo, valorizarmos as nossas qualidades, valorizarmos as nossas virtudes e tentarmos, tanto quanto possível, sublimar as imperfeições que nós observamos, ignorar essas imperfeições, tanto quanto possível. E por que tanto quanto possível? Porque muitas vezes a imperfeição do outro nos afeta de uma forma direta e concreta. E aí nós precisamos tomar medidas para evitar que aquele mal nos afete de alguma forma. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, é simplesmente um sentimento de antipatia, em que vem a inveja, em que vem ali o orgulho, em que vem o egoísmo. São situações banais que, lamentavelmente, nós nos sentiremos no mundo espiritual muito constrangidos, porque nós também encontraremos com pessoas que pensam de modo diferente. A gente vê isso nas instituições que nós trabalhamos. Pessoas que nós gostamos mais, pessoas que nós não gostamos, pessoas que são muito antipáticas, pessoas que são isso, são aquilo. Do jeito delas, elas estão tentando acertar. Mas aí nós precisamos, então, desenvolver em nós a sabedoria para lidarmos com esse sentimento que nos afeta. Porque muitas vezes ela tem aquele comportamento daquele jeito, mas não faz mal nenhum. E aí então nós precisamos fazer esse trabalho íntimo para modificar esse modo de ver o mundo, esse modo de ver a vida. E aqui então, para fechar o nosso estudo, no final nós temos assim: consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Então esse é o trabalho que nós temos. Abraçamos uma causa, a causa da edificação do bem e da luz, e temos que fazer isso da melhor forma.
começando principalmente nas situações mais sutis. Como eu disse para vocês no estudo de hoje, e ontem também falamos nisso, nós sempre acreditamos que fazer o bem só tem grande significado se nós fizermos parte de um grande grupo. E que isso traz e que esse trabalho de assistencial, esse trabalho caritativo, beleza? Esse trabalho caritativo, se ele tiver uma grande representação estatística, tantas pessoas melhoraram por nossa causa, tantas pessoas foram atendidas, e nós nos esquecemos que são nas situações mais simples que o bem acaba se manifestando. E é nisso que a gente precisa então buscar. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, como nós tivemos há um tempo atrás, também no estudo aqui do nosso livro Fonte Viva, a ideia otimista da vida. Quem erra, se erra, dá aquela impressão de que erra porque quer, ele já mostra que ainda não amadureceu. E como uma criança ele vai cometer os seus erros. Mas também ele acerta. Esses acertos muitas vezes não acontecem diante de nós. Acontecem na sua vida pessoal, na sua vida íntima, mas nós só sentimos, lamentavelmente, aquilo que ele apresenta de negativo, não aquilo que ele tem de positivo. Mas não tenhamos dúvida disso, que ele sim tem virtudes, assim como nós temos. Quando nós andamos na rua, ninguém fica apresentando o currículo daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Mas a nossa consciência sabe. E a consciência dele também sabe. Então deixamos cada um vivendo o seu próprio universo e tentemos sempre construir um mundo melhor, valorizando aquilo que existe de positivo. Todos nós temos esse lado positivo, não tenhamos